Bom, pessoal, boa noite. Bem-vindos mais uma vez para quem já veio ontem, para quem está vindo pela primeira vez hoje. É um prazer recebê-los aqui na Associação Helênica para o segundo dia do primeiro encontro Olavete Nacional aqui em Curitiba. Hoje nós estamos aqui contando com a presença do psicólogo João, nos honrando aqui com a sua palestra e fazendo ao mesmo tempo, João Borgonhoni, Jota. Obrigado. É o Jota, né? É difícil me chamar de João. Porque você foi anunciado como João, né? Tá certo. Mas eu prometo que eu não cometo esse erro de novo. Obrigado. Né? Então, com o nosso amigo Jota aqui, até perdi a linha do que era. Tá tranquilo, tô aqui. Enfim. Bom, então é isso. Agora eu vou cortar. Tinha uma linha toda e tal, mas é isso. É um prazer recebê-los aqui e esperamos que possam participar amanhã também no sábado. Lembrando que vai estar aqui o Dante Mantovani falando sobre música e o Thiago Amorim falando sobre filosofia. Então, com a palavra, nosso amigo Jota. Obrigado. Sejam muito bem-vindos. Acho que primeiro eu tenho que agradecer a todos por terem vindo e também principalmente o Fábio pela iniciativa. Quando a gente pensou em fazer o encontro nacional Olavete, eu não tinha ideia que ia vir tanta gente, né? Então eu agradeço a todo mundo que veio e a Associação Helênica do Paraná também por nos receber. Hoje eu vou falar basicamente sobre dois temas, que o primeiro vai ser educação doméstica e depois sentido da vida, e depois eu vou tentar juntá-los para ver qual que é a problemática disso tudo, tá? Para a gente poder conseguir fazer uma discussão, e aí eu vou contar com vocês para isso, para a gente poder também trazer algumas coisas de vocês. Afinal das contas, sou psicólogo e eu gosto que as pessoas falem, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou explicar a educação doméstica, depois eu explico o sentido da vida para ficar mais fácil para vocês e para mim também. Primeiramente, como esse encontro é Olavete, eu gostaria de contar um pouco como é que é a minha história com o Olavo de Carvalho e como é que tudo isso aconteceu. Já que todo mundo vem aqui e fica meio, alcoólicos anônimos, assim, meu nome é tal, e conta a história, bababá. Então, meu contato com o Olavo começou em dezembro de 2006 e a partir de então foi meio que, como acontece com muita gente, foi meio que um mergulho, assim, né? Ou ame ou deixo. Então, comecei a estudar e a coisa foi fluindo com uma carga de estudo muito grande, até 2011, vamos dizer assim, né? Muitas coisas aconteceram, fiz parte do Instituto Olavo de Carvalho, que hoje em dia já não existe mais, e foram anos bastante intensos de questão de estudo, né? Principalmente lá no Instituto a gente estudava pra caramba, era bastante carga de textos, bastante carga de palestras, né? Convívio, muito voltado para essa esfera, Olavosfera, como a gente fala, né? E daí, nisso, em 2011, por N razões, eu acabei me distanciando um pouco, vamos dizer assim, do Olavo, saí um pouco da esfera mais intelectual e eu acho que foi a hora de eu entrar mais para a vida prática mesmo, né? Para mim foi meio que o momento em que eu deixei de ser o piá de prédio e daí eu tive que encarar a vida de verdade. Então, a partir de 2011, meio que foi o momento em que, na minha história, em que eu comecei a colocar em prática, vamos dizer assim, tudo aquilo que eu tinha aprendido nesse tempo de hibernação intelectual, vamos dizer. Então, e até hoje, claro, né, tenho uma admiração imensa pelo Olavo, agradeço ele por mil coisas, e até, inclusive, o programa que eu tenho hoje, para quem não conhece, eu tenho um programa chamado Em Busca de Sentido na Rádio Vox, tá? Se você não deu like na fanpage ainda, faça isso agora, por favor. Ficarei bastante feliz com isso. Tem um programa semanal na Rádio Vox, Em Busca de Sentido, e muito do Em Busca de Sentido foi iniciado assim pela ideia principal que o Olavo trouxe uma vez, nem sei quantas vezes o Olavo já falou sobre isso, sobre educação doméstica, né? Que é uma palavra, é até um conceito que quando você lê educação doméstica você fica meio em dúvida, mas eu até acho legal porque aí você não tira conclusões precipitadas desse conceito. Então foi aí que, vamos dizer assim, aí que a minha história está hoje, né? Depois de todo esse contato com o Olavo, continuo estudando o Olavo,
mas vamos dizer que faz aí uns 4 anos que a coisa está sendo mais prática do que necessariamente intelectual. Educação doméstica, então, vamos explicar esse conceito. Educação doméstica é basicamente essa realidade que a gente tem do âmbito pessoal e familiar e que é necessário que isso seja educado também, né? Hoje em dia, cada vez mais, as realidades familiares são extremamente conflituosas, extremamente drásticas, e extremamente drásticas é demais, né? Mas elas são às vezes muito sofridas, vamos dizer assim. Então o que acontece? Hoje em dia as pessoas elas têm muita dificuldade de convivência, né? E eu como psicólogo vejo isso todo dia. As pessoas que chegam no consultório, a dificuldade às vezes é assim, eu chego e falo, Jota, eu não consigo conversar com a minha esposa, né? Ah, meus filhos não olham para mim, eles só querem meu dinheiro, né? Alguns dizem isso. Ou então aquele convívio básico, às vezes não é nem casamento, não é nem família nesse sentido, é namoro, né? Porque eu queria aquilo, mas ela não quer, no começo era assim, agora já não é mais, e assim por diante. Então, ou seja, hoje em dia, talvez, me parece que hoje em dia as pessoas sofrem muito por isso, né? Claro que relações pessoais sempre são fonte de sofrimento, mas hoje em dia o que me chama muita atenção é essa realidade doméstica, em casa. É você não conseguir conversar com a sua mãe, é você não conseguir conversar com o seu marido, é não conseguir conversar com a esposa, né? E ainda mais hoje em dia em que o trabalho é tão evidenciado e que todo mundo tem que trabalhar, render, o que às vezes complica muito na educação doméstica é que a pessoa trabalha, quando chega em casa ele não tem onde descansar, ele não tem aonde poder ter um diálogo com alguém, poder ter um conforto pessoal, um conforto, né, afetivo. Então a pessoa chega em casa e não consegue descansar também, né? Então assim, já ouvi um caso em que o paciente me relatava em que o que ele sentia falta era na hora de dormir um pouco de abraço da esposa, era essa falta. Ele falava assim, ela me abraça, mas é meio pro forma, assim, ela me abraça porque tem que abraçar, sabe como? Então o que acontece? Hoje em dia, para não ficar falando só de história triste, hoje em dia então tem essa realidade e ela é necessário que tenha algum tipo de educação sobre isso. E é uma coisa que ninguém fala. Como é que você vai ensinar alguém a fazer isso? Entende? Mas numa empreitada meio pessoal minha e por boa vontade minha, no programa que eu faço em Busca de Sentido, a minha ideia era isso, fazer isso, e não só no programa, mas também no consultório. Conseguir fazer com que as pessoas comecem a ter um pouco mais de praticidade com isso e comecem a ter algumas dicas práticas para que a coisa ande, senão fica muito complicado, né? Tanto que no programa tem um quadro que eu faço que é o Guia de Sobrevivência a um Relacionamento, né? Porque hoje em dia a gente está tendo que realmente ter dicas para isso, né? Então o que acontece? Então, digamos, em âmbito de educação doméstica, a minha visão seria essa, ou seja, aquilo que é necessário você ter e aquilo que é necessário, algumas dicas e algumas posturas que é necessário dentro da sua família, tá? Então eu vou pegar a educação doméstica e deixar aqui esse conceito para explicar esse sentido da vida e a gente conseguir fazer essa relação. Então o que acontece? Pulando agora de saco para mala para o sentido da vida. Acho que aqui todo mundo já viu sobre o Viktor Frankl, né? Alguém nunca ouviu falar do Viktor Frankl? Não? Então tá bom, obrigado, gente. O conceito então, vamos ser rápido no conceito do sentido da vida. O conceito do Viktor Frankl, qual que é a história do Viktor Frankl, né? Então ele ficou lá no campo de concentração 6 anos, depois de... Segue? Depois de 6 anos ele saiu do campo de concentração e no campo de concentração ele desenvolveu o conceito dele de sentido da vida, que é o quê? É um pouco baseado naquela frase do Nietzsche, né? Quem tem um porquê viver aguenta quase todo como. Ou seja, ele chegou à conclusão que quando ele via as pessoas lá dentro, o que fazia as pessoas sobreviverem? Não era idade, não era força física, não era inteligência, era o quê? Era ter um sentido. Se aquela pessoa estava lá,
Mas fora do campo de concentração, ele tinha uma família, ele tinha uma obra, ele tinha, ele sentia uma missão. Ou seja, quando ele tinha alguma coisa que sustentava ele aguentava o sofrimento, ele aguentava o tranco, vamos dizer assim. Então o Viktor Frankl, quando saiu de lá, desenvolveu essa teoria do sentido da vida. O que ele fala também no sentido da vida, e que é interessante a gente ver, e que acaba dobrando um pouco aí a ideia da psicologia moderna, é o quê? É que ele fala que o sentido da vida não é uma pergunta que você faz para a vida. Não é você chegar para a vida e falar assim, o que eu espero da vida? Não é nesse sentido. Então, ou seja, o Viktor Frankl chegou à conclusão que, na verdade, o sentido da vida é uma resposta que você dá para a vida. Uma analogia que eu gosto de usar é você imaginar antigamente, quando tinha, sei lá, os reis lá medievais, a gente adora a Idade Média, né? Quando tinha os reis medievais e o cavaleiro se ajoelhava para o rei e o rei falava o que ele ia fazer. Você vai lá defender tal reino, você vai lá, esse tipo de coisa. Então, ou seja, o Viktor Frankl, ele coloca o sentido da vida não como algo que você vai escolher fazer. Você é cavaleiro, agora você escolhe o que você vai defender. Não, você é cavaleiro, agora você vai ter que obedecer a um rei. Agora você vai ter que obedecer um motivo maior. Então o Frankl coloca nesse sentido, né, que o sentido da vida é algo que você vai responder à vida. A vida está esperando essa resposta. A vida está te perguntando: o que você vai fazer? O que você vai fazer comigo? Nesse sentido, o Viktor Frankl, por que ele dobra a psicologia moderna? Porque a psicologia moderna hoje é muito do... Eu estava até falando com o Gabriel agora, é muita coisa do... em busca da felicidade, eu quero ser feliz, eu quero me sentir bem, eu quero ter qualidade de vida, que é um conceito que é extremamente vazio. Eu não sei o que é qualidade de vida, gente, sinceramente. Então o que acontece? O Viktor Frankl... Poodle de madame. Obrigado. Mais ou menos por aí, é quase isso, né? Mas assim, qualidade de vida. Então hoje em dia a gente tem todo esse discurso. E o Frankl, quando ele vem de uma realidade já sofrida do campo de concentração, e ele chega com essa teoria falando: olha, você tem que fazer uma resposta para a vida está esperando, e você vai fazer o quê? Ele, de certa forma, ele vai acabar criando um nó na cabeça das pessoas. E é por isso que às vezes as pessoas ouvem Viktor Frankl e não sabem se é muito psicologia, não sabem muito onde enquadrar o sujeito, porque realmente é um conceito bastante interessante de se pensar, né? E o que acontece também do sentido da vida, que o Frankl fala, é que você não escolhe o sentido da vida, você descobre o sentido da vida. Eu acho que essa é uma das partes mais difíceis, né? Ou seja, você não é uma coisa que você escolhe, é uma coisa que já está inata em você e, de certa forma, se você prestar atenção, ela aparece. Para ajudar a confusão nesse sentido, né, a dificuldade nesse sentido, o Frankl fala que o sentido da vida a gente percebe de forma negativa. A gente percebe o sentido da vida quando a gente não está no sentido da vida. É de ferrar a vida do sujeito, se ele for pensar assim. Mas é isso que o Frankl fala. Ou seja, você tem que descobrir isso, e o sentido da vida ele te pega quando você não está nele. E também o Viktor Frankl vai falar uma terceira coisa, que é uma missão pessoal intransferível. Só você pode fazer. Então, quando a gente pensa nesses conceitos do Frankl, a gente percebe que o que ele está falando é algo muito, muito sério. Não é algo para tipo, vou resolver o seu problema agora. Não, é para te dar um rumo para a vida inteira. E quando a gente percebe, quando ele fala sobre o sentido da vida, a gente percebe que a gente não está mais tanto no âmbito afetivo, emocional. A gente sai um pouco disso. A gente começa a ir para um âmbito um pouco maior do que isso. Porque o Viktor Frankl em nenhum momento fala: descubra o seu sentido da vida e se sinta bem. Descubra o seu sentido da vida e você nunca mais vai sofrer. Não, ele não fala isso. Ele fala: é uma missão pessoal intransferível, né? Um exemplo que eu gosto de dar de sentido da vida é mais ou menos quando... Vamos dar um exemplo. Um sujeito vai
isso acontece às vezes. Sei lá, alguém está querendo montar um computador com cabo, não consegue resolver e você entende de internet. E você está olhando o sujeito fazer aquilo e você está pensando, isso está errado, isso não vai dar certo. E você começa a sentir aquele comichão, não, eu vou lá, não vou lá porque se eu for lá vai ficar meio chato, né? O sujeito está lá e não funciona, e o sujeito olha, fica com aquela cara desesperado, e daí você fica olhando, né, se coça, faz, meu Deus do céu. Você chega e fala, licença, posso ajudar? O sujeito fala, por favor, daí você senta e resolve o problema daquilo. Então, mais ou menos essa é uma analogia para você entender o que é sentido da vida. É algo que você sente uma necessidade de realizar, é algo que você sente uma necessidade de fazer, mas que você tem que fazer. Quando você vai ajudar alguém a arrumar um computador ou qualquer coisa desse gênero, igual, se alguém me vê cozinhando, vai ter essa mesma sensação, tá? Né? Eu vou estar lá na panela, alguém vai ter que chegar e falar, não, sai daí, Jota, pelo amor de Deus, tá tudo errado. Né? Minha mãe tá aqui dando risada, que é verdade. Então, o que acontece? Mas se a pessoa me tirar do fogão, não adianta ela falar, sai daí, tá errado. Ela vai ter que cozinhar. Então, o sentido da vida é isso, é algo que você vê que tem que ser realizado, mas quando você se aproxima, você vai ter que fazer, você assume. E o que o Frankl fala também, que eu gosto muito, ele trabalha muito com a responsabilidade, né? Ele trabalha muito com consciência, escolha, consequência, responsabilidade, essa cadeia. Ou seja, então você vai assumir as panelas, então agora você vai ter que fazer. E se o jantar ficar pior do que o Jota, o que é muito difícil, se o jantar ficar pior, a responsabilidade é sua. Então, se você escolheu uma vez, você escolheu porque você quis. Não tem o inconsciente, né? Não tem aquele negócio assim de, não, eu escolhi, eu não... Não. Se você escolheu, você escolheu. Você vai arcar com a consequência, tá? Então, o Frankl trabalha nesse sentido. E o que ele fala em sentido da vida é muito objetivo. Então vamos dar um exemplo. Eu lembro quando eu queria ser psicólogo. Eu vou ser psicólogo, eu quero ajudar as pessoas a serem curadas, né? Pobre de mim, né? Nem imaginava o que era, né? Eu vou curar as pessoas, elas vão ficar felizes, né? Eu quero ajudar a humanidade. E então eu quero ser médico, eu vou curar as pessoas. O Frankl fala, beleza, você quer ser médico? Você vai ser médico na sua cidade, com os seus pacientes, no momento que você estiver na consulta. Então o sentido da vida é extremamente objetivo. É uma coisa que eu pensar, eu quero sentar. Beleza, então eu vou sentar nessa cadeira que está na minha frente, que está aqui agora. Então o Frankl, o que ele faz é tirar aquela coisa do sentido da vida aéreo e colocar ele no chão. Tipo, então beleza, então você quer ser médico, você quer ser psicólogo, você quer ser intelectual, né? Você quer ser estudioso, filósofo, você vai ser aonde, quando, fazendo o quê? Né? Ou seja, você quer ser mãe, você quer ser pai, você quer ser esposo, né? Quer ser esposa, você vai ser marido da sua mulher enquanto você estiver ali com ela e durante o casamento inteiro. Você vai ser mãe de quem? Mãe do seu filho. Quando? Todas as horas que seu filho precisar de uma mãe. Então o Frankl ele é muito objetivo nisso. E daí vocês podem imaginar, eu falando isso, o quanto é difícil hoje em dia conseguir fazer com que o Viktor Frankl fique um pouco mais conhecido, ou que o Viktor Frankl fique seja um pouco mais compreendido pelas pessoas, porque é meio que, né, pega que o filho é teu. É uma psicologia, é uma teoria que ela transmite muito a responsabilidade e a decisão para o paciente, né? Em nenhum momento vai ter não, foi por causa da minha mãe, foi por causa do meu pai, eu não tive culpa nisso. Não, uma vez que você descobriu conscientemente, né, fontes de condutas que você toma que você não gosta, a partir desse momento você escolhe se você quer continuar tomando essa conduta ou não. Então o Frankl sempre vai trabalhar desse jeito, né? Até vou ler aqui um trechinho. Não sei se vocês conhecem esse livro. Que o... Estão lá tocando de novo. Aqui, ó. O que
que o Olavo fala no artigo A Mensagem de Viktor Frankl. Em vez de criar um sentido, a mente tem de submeter-se a ele uma vez encontrado. O sentido não tem de ser moldado pela mente, mas a mente pelo sentido. Frankl não dá qualquer prova filosófica dessa afirmativa, mas o caminho mesmo da cura logoterapêutica fornece a cada paciente uma evidência inequívoca da objetividade do sentido da vida. O sentido da vida simplesmente existe, trata-se apenas de encontrá-lo. Mas ao começo ali, em vez de criar um sentido, a mente tem de submeter-se a ele uma vez encontrado. O sentido não tem que ser moldado pela mente, mas a mente pelo sentido. Ou seja, uma vez que você encontrou o sentido, você vai ter que, de certa forma, se moldar para dar conta desse sentido. Mas você precisa encontrá-lo antes. E esse é um problema muito grande. Eu não vou tratar aqui esse problema, porque esse problema é complicado demais. Mas o que acontece é o quê? O Frankl vai dizer isso. O Exupéry, que é um autor que eu gosto muito, né, do Terra de Homens, ele fala uma hora aqui no livro dele, deixa eu ver se eu encontro. Aqui, Quando tomamos consciência do nosso papel, mesmo o mais obscuro, só então somos felizes. Só então podemos viver em paz e morrer em paz, porque o que dá sentido à vida também dá sentido à morte. Ou seja, o Frankl e o Exupéry também, por coincidência, não sei se o Exupéry conheceu o Frankl, eu acho que não, mas o que eles querem dizer é o quê? Quando você encontrar o sentido da sua vida, né, ele também vai dar sentido para a sua morte. Por quê? Porque é ele que, né, o que é a vida, o que é o tempo que você está gastando aqui. Então, quando você encontrar o sentido da sua vida, é ele que vai, no final das contas, ser o motivo pelo qual você viveu, né? Ele vai dar sentido para a sua vida e sentido para a sua morte. Tem lá o que o Olavo fala do... Como é que é aquele negócio de escrever o... Necrológio. É aquilo, entende? Então o Olavo fala lá, escreva o que você gostaria que tivesse escrito na sua lápide. Você vai escrever o que você gastou a sua vida, né? Então, o que eles vão dizer é isso. Encontrou o sentido da vida, você vai ter que moldar ele para que ele funcione. Você vai ter que moldar a sua vida para que aquilo tenha alguma razão. Agora, existe só um sentido da vida? Não existe só um sentido da vida. A pessoa pode ser pai, pode ser profissional, pode ser, né, músico, tudo ao mesmo tempo, né? O sentido da vida, a gente vai ver que, de certa forma, vai acabar culminando numa certa postura diante da vida, tá? Mas, para a gente não complicar muito, o sentido da vida, então, acho que ficou bem claro o que é, né? Então, falei sobre educação doméstica, falei sobre o sentido da vida. E agora eu preciso falar sobre as problemáticas do sentido da vida. Por quê? Porque nisso tudo acaba gerando muito problema nesse sentido. Ainda mais a gente que estuda, né? Se todo mundo que está aqui, que é Encontro Nacional Olavete, é porque de alguma forma tem algum interesse intelectual, ou se não é por causa do Olavo, pelo menos alguma coisa te chama a estar aqui. Então o que acontece? Quando a gente começa a estudar, ou pensar, ou processar, a gente pode acabar se perdendo. Um dos problemas da teoria do Frankl é o quê? É você achar que você encontrou e que o sentido é um sentidão, né? Aquele sentidão bonito, né? É mais ou menos assim: encontrou o sentido da vida, seus problemas acabaram, tá aqui, toma teu sentido da vida, vai para casa, seja feliz e foram felizes para sempre, né? É essa impressão que a gente tem muitas vezes, tá? Por quê? Porque é muito bonito isso que eu acabei de falar. É bonito pra caramba. Quando eu li Em Busca de Sentido, eu me emocionava. É verdade, sentido da vida. Vamos lá, vamos encontrar. E aí, cacete, como é que faz, né? Então, o que acontece? A primeira coisa que a teoria do Frankl pode causar é isso. Se eu encontrar o sentido da vida, resolveu, meus problemas acabaram, eu não vou sofrer mais e eu finalmente vou encontrar a felicidade.
Muita gente procura, né? Às vezes lê o Viktor Frankl meio que no sentido desse, assim, quero encontrar a felicidade, né? O Frankl é só uma ponte para encontrar a felicidade, daí tá tudo errado, né? A ideia não é essa. Então o que acontece? Então muitas vezes a gente tem essa ilusão. Então se eu encontrar o sentido da minha vida, beleza, você fez para sempre. Tipo, né, as mulheres solteironas, se eu encontrar o marido, aí casei, pronto, né? Beleza, comédia romântica, vou ser feliz. Ou então a gente também, né? Digo por experiência própria também, quantas vezes não acontece isso, né? Você olha alguém e fala, pronto, não preciso de mais nada, é só essa mulher, acabou, né? Então às vezes a gente tem essa sensação, mas a gente sabe que isso não funciona assim. Então o primeiro problema é o quê? É você acreditar que essa ilusão do sentidão, ou seja, uma vez encontrado, resolvemos os problemas, tá? E daí o que acontece? Acontece muitas vezes da gente, principalmente a gente que tem alguma inclinação intelectual, de a gente pegar alguma coisa que nos foi dita, né, com o discurso do Olavo, como eu disse, ame ou deixo, pegar isso e tipo, pronto, sim, agora eu vou gastar todos os meus minutos da minha vida lendo, entendeu? Agora pronto, é esse o meu sentido, eu vou estudar e acabou, entendeu? E aí o que acontece? Aí a gente começa a ter uns problemas muito maiores do que a gente tinha antes de encontrar o sentido da vida. Porque quando você encontra algum sentido e você gasta uma energia gigantesca naquilo de forma falseada, putz, aí ferrou a vida mesmo, entende? Era melhor que não tivesse, era melhor que tivesse trabalhando no McDonald's como atendente, era melhor que fosse, né, trabalhando em algum emprego mais simples do que ter entrado nisso. Porque se você entra de forma errada, aí já é um problema muito grande, tá? E os problemas que eu vou falar agora, todos eu passei. Todos eu encarnei esses problemas e eu fiz tudo isso que eu estou dizendo, tá? Então o que acontece? O primeiro problema que acontece quando a gente vai falar no sentido da vida de alguém de vocação intelectual, né? O que acontece é o que eu chamo de o problema da presença de uma ausência. É o sujeito que, em todos os lugares que ele vai, seja reuniões familiares, seja com os amigos, seja em qualquer lugar, ele não despluga. Sabe o que é não desplugar? Tipo, ele vai no almoço de família, ele fala sobre o Foro de São Paulo sem parar, entende? Ele vai conversar com os amigos no boteco, ele não consegue, ele não entende? Passa alguma mulher bonita, o cara não para de falar, não tem o que tire a atenção dele sobre o assunto. Ou então, é quando o sujeito, ele vai nesses lugares e fica emburrado no canto, remoendo aquilo. Que merda que eu tô fazendo aqui? Porra, todo mundo é idiota, que lacareia, só tem esquerdista. Fica naquela. Eu sei como é que é, gente. Já fiz bastante. Você fica naquela assim, que saco, não tô aguentando, minha vocação não é essa, eu sou incompreendido, e fica naquele tormento, coisa e tal, blá. Isso é um problema, por quê? Por causa de algo que ele acha que é o sentido, ele acaba perdendo todo o vínculo social. Ou então o vínculo social dele é simplesmente um espelho para poder refletir o que ele está dizendo. Não tem novidade ali, né? Ou então ele é o Senhor, né? Senhor da graça, no trono da graça lá, julgando todo mundo. Isso é um problema que pode acontecer, que eu acredito que vocês podem já ter passado por isso. Quem nunca, né, gente? Vamos ser sinceros. Daí, o outro problema que às vezes acontece é o isolamento. Não dá para conviver com esses caras. Não dá para conviver com a família, ninguém me entende, o cara se isola. Não aparece mais em almoço familiar, não aparece mais em lugar nenhum, fica lá no quarto que parece uma caverna, né? Minha mãe sabe que isso aconteceu, né? Tá até dando risada. Aconteceu milhões de vezes, ou seja, né? A família pergunta, e aí? Né? A família perguntava, e aí? E o Jota? Não sei, ninguém sabia de mim. Por quê? Porque, então não dá, ninguém me entende. Daí entra naquela coisa meio adolescente, né? Ninguém me compreende, então não vou conviver com eles, né? Ou então entra no sentido da revolta, que daí passa o discurso na cara de todo mundo em situações em que não tem motivo para isso, tá?
Estou falando sobre o sentido da vida específico intelectual, mas isso pode acontecer com qualquer sentido da vida. Entende? Digamos, meu sentido da vida é ajudar as pessoas. Então eu monto lá me engajo numa ONG, e daí em todo lugar que você vai, você fala sobre aquele assunto, e você quer ajudar todo mundo, e se alguém não fala sobre aquilo, você acha um absurdo, entende? Pode ser isso, pode. Entende? Até mesmo, você pode fazer isso com maternidade. Você pode até fazer isso, né, com casamento, ou você pode fazer isso até com uma vocação religiosa, você pode cometer esses erros. Por quê? Você pega o sentido e você fala, não, esse é o meu sentido, então eu vou gastar a minha vida inteira nisso. Só que daí você perde todo o senso, o bom senso, né, necessário. E também às vezes acontece do quê? Quando a gente pensa em sentido da vida, às vezes a gente também tenta fazer uma compensação que às vezes é muito perigosa. Que é qual? Tenho um emprego de merda, odeio o que eu faço. Quem nunca também, né, gente? Então, o que você pensa? Mas o meu sentido da vida é ser escritor. Então, eu vou trabalhar odiando. Das 8 da manhã às 6 da tarde eu vou trabalhar num negócio que eu odeio, para chegar em casa e ter meus momentos de glória como escritor. Certo? Mas eu chego em casa, minha esposa chega e fala, precisamos ir no supermercado. Você fala, como assim? Eu tinha uma obra para escrever, como assim precisamos ir no supermercado? Entendeu? Qual que é a importância do supermercado para a obra intelectual que eu vou criar agora? Então o que acontece? Aí o sujeito, beleza, nós vamos no supermercado, não, beleza, vamos lá, vamos no supermercado. Daí ele tem meia hora para estudar. Nessa meia hora ele tenta fazer ele tenta ser o Simenon, ele tenta ser o Balzac, ele quer escrever tudo que ele pode. E ele bota toda a energia vital dele, tudo aquilo que ele pode, tudo aquilo que ele tem naquela meia hora. E ele põe uma expectativa gigantesca naquilo. O que acontece daí? A chance de ele entrar no processo que o Paul Diel descreve é muito grande. Ou seja, é o sujeito que a realidade dele poderia ser alterada, mas não. Ele passa por um momento de revolta e em um certo momento ele tem uma exaltação imaginativa. Ele se considera, não, eu sou um escritor. Nesse momento ele começa a escrever loucamente, só que aquilo não dá fruto. Claro que não vai dar fruto na expectativa que ele tem, né? Porque nesse momento você acha assim, não, se eu tenho essa meia hora eu vou gastar, é minha vocação, é meu sentido da vida, o cara escreve, não fica bom, gente. Né? O cara vai precisar de mais tempo para fazer isso. E daí o que acontece? O sujeito tem uma exaltação imaginativa, quando ele percebe que ele não é o que ele acreditava que ele era, ele banaliza. E é um processo muito comum que acontece. É o que? A gente tenta encarnar personagens, a gente tenta encarnar um sentido que não é o nosso, quer dizer, é o nosso, mas a gente tenta encarnar às vezes de forma tão errada, que a gente chega um momento em que a gente acredita que a gente é já aquilo, que a gente não é. Sabe o estudante de direito do primeiro ano? Sabe o sujeito que acha que entende todas as leis e quer processar todo mundo? Sabe? Aquele sujeito que você sabe que ele está assim, não está gelada essa cerveja, vou processar porque, olha, né? Ou seja, sabe aquele sujeito em que ele acredita que ele já é um advogado, ele acredita que ele já é bom pra caramba, só que ele não é. E aí ele fica com aquela imagem, chega uma hora que ou a realidade ou alguém mostra pra ele que ele não é aquilo, e daí o que acontece? Ele se frustra e fala, não, direito não é pra mim. Não, filho, direito pode ser pra você, mas não é ainda nesse sentido. Aconteceu isso comigo. Me formei em psicologia, já era aluno do Olavo. Eu pensei, vou chegar no consultório, vou mandar bem pra caramba, né? Claro, vou chegar, né, já sei as teorias, já sei o sujeito. E eu atendo ainda, né, esqueci o nome. A Clinipan é uma... Não, é um... Plano de saúde, desculpa, gente, faltou a palavra. Plano de saúde, eu atendo plano de saúde, a sessão é meia hora. Tá? Meia hora é muito pouco, gente. Mas eu achava que eu resolvia em 20 minutos, tipo... Me dá uma sessão de 20 minutos que eu resolvo o problema desse sujeito,
O sujeito vem e fala, isso é paralaxe cognitivo, isso daqui é esquerdismo, isso aqui é não se das quantas, teu problema é falta da realidade intelectual, você não tem horizonte de consciência, tinha todo o arcabouço de todas as definições possíveis. E daí eu fui pro consultório. O que aconteceu? Eu quebrei a cara. Foi ridículo. Eu ficava mais nervoso que o paciente mesmo. Um exemplo, o paciente chega e fala, não, o que te traz aqui? Sei lá, deve ser alguma crise vocacional, né? Isso a gente sabe, isso a gente manja. Eu não estou dormindo, doutor. Eles me chamavam de doutor ainda. Eu não estou dormindo, doutor. Mas por que está acontecendo? Não sei. Eu ficava tipo, tá, onde é que eu enfio o sentido da vida agora, né? O sentido da vida do cara era dormir, ele não estava conseguindo. E daí, mas me conta, assim, aconteceu alguma coisa, né? Não, deve ter acontecido algum trauma. Não sei. E aquele olhar, né, do paciente, assim, tipo, me ajuda? Por favor, me ajuda? E eu, tipo, cara... Então, assim, coitado dos meus pacientes, os primeiros pacientes, tadinhos, não tinham culpa disso. Mas, assim, foi ridículo. Por quê? Porque eu entrei naquilo acreditando nisso que eu estava dizendo, né? Acreditando que assim, não, eu sou psicólogo, já sou psicólogo. Encontrei meu sentido da vida, meus problemas foram resolvidos, já sou psicólogo, já estudei o suficiente, então agora eu vou aqui esmerilhar, né? Não vai ter um paciente que não saia curado. Então assim, e a realidade faz o quê? Fez o quê comigo? Me deu uma rasteira. Quando eu fui perceber que eu era ridículo, um psicólogo horrível, ou então um psicólogo medíocre, um psicólogo no começo de carreira. Aí que eu falei, putz, ou seja, eu encontrei o sentido da vida, mas agora eu tenho que realizá-lo, né? Tem que fazer isso funcionar. Então, vamos dizer assim, a problemática mais ou menos é por aí, do sentido da vida, tá? Para a gente poder ter alguma referência. Então, educação doméstica, sentido da vida e a problemática do sentido da vida. Acho que vocês já conseguem perceber qual que é a dificuldade em unir essas duas coisas. A educação doméstica e o sentido da vida. Uma coisa que eu gosto de fazer em psicologia é fazer com que as coisas fiquem mais simples. Porque hoje em dia tem muita teoria, tem muita coisa e tem muito problema que é muito simples de ser resolvido e as pessoas, né, acabam indo para o mundo intelectual, para o mundo mental e acaba se perdendo nisso. Então, assim, a primeira coisa que eu percebo para fazer com que isso funcione foi uma das primeiras vezes que eu vi o Olavo falar sobre educação doméstica. E foi quando o Olavo falou assim: a primeira coisa que você tem que fazer é deixar de ser problema para os outros. Qualquer tipo de problema. Tem que parar de ser problema para os outros. Problema financeiro, afetivo, qualquer coisa. Tá? Menos para o psicólogo, gente, por favor. Tá? Eu preciso de pacientes. Mas assim, você tem que deixar de ser problema para o outro. Então, antes de você começar a pensar em fazer alguma coisa, uma obra intelectual, vamos começar a pensar no emprego, na subsistência, no trabalho. Porque isso é uma coisa que me chama a atenção, né? Por eu estar com o programa, vários pacientes me procuram nesse sentido e eu falo, e o emprego? Ah, não trabalho. Eu falo, filho, vamos procurar emprego? Entende? Vamos pagar as contas, né? Ou então assim, é necessário que você perceba que a realidade, se você quer fazer o extraordinário, você tem que fazer o ordinário primeiro, gente. Não se faz o extraordinário se você não fizer o ordinário. O que é ordinário? Pagar suas contas, ser honesto, né? Respeitar os seus familiares, esse tipo de coisa. Fez o ordinário, conseguiu fazer isso, aí a gente está começando a ter uma escola para começar a fazer o extraordinário, começar a tirar conclusões, começar a escrever livro, começar a entender algumas coisas. Porque eu digo para vocês, o Victor Frankl, o Exupéry, o Lavelle, o Olavo, quando eu li uma situação em que eu não estava lutando, né, não me via como um adulto, como eu disse, né, quando eu só estudava, estava no mundo mental, aquilo entrava de um jeito. Hoje eu leio e falo,
Nossa, gente, como é que eu não li isso antes? Sabe a sensação de não ter lido antes? É essa sensação. Então, como é que a gente vai conseguir fazer essa relação entre sentido da vida e educação doméstica? Uma coisa, o sentido da vida, ele não pode destruir a sua realidade doméstica. Se o sentido da vida não te causa integração, ele está errado, ou você está fazendo errado. Por quê? Porque senão fica muito complicado. O sujeito lá tem a filha que precisa, tem uma filha pequena, tem filha pequena aqui, né? Você tem que sentar e ouvir um desenho de vez em quando com ela. A esposa, você acha que a esposa, quando você vai sair com ela no sábado à noite, ela quer discutir realmente, né, a questão ética no direito? Ela quer discutir isso? Ela não quer discutir isso, entende? Ela não vai querer discutir isso, né? Ou o Padre Sérgio, talvez o Padre Sérgio. Mas o que acontece? Ela não vai querer fazer isso. Ou ela quer, mas vamos devagar, gente, vamos devagar. Né? Outra coisa que o Exupéry fala, já viram que vocês têm que ler esse livro aqui, né? Ele fala, o que salva é dar um passo, mais um passo. É sempre o mesmo passo que recomeça. Então assim, não dá pra gente pegar e começar a entrar nessa realidade de sentido da vida ou de seriedade se a gente não se colocar no nosso lugar, ou seja, no lugar que a gente está, que é iniciante, calouro. O que a gente faz com calouro quando entra na faculdade? Leva trote, entende? Ou seja, você tem que entender que você vai entrar e a primeira coisa que vai acontecer é que você vai ser humilhado de alguma maneira. Aí depois você vai começar a entender como as coisas funcionam. Hã? No ano seguinte se vinga, claro, né? É uma cadeia que tem uma sequência. Então assim, nisso o Frankl vai chamar do que? Senso do dever. Você tem um dever a ser cumprido, enquanto homem, enquanto cidadão, enquanto filho, enquanto pai, enquanto marido. Você tem que cumprir esse dever, e você tem um dever enquanto ser humano de seguir o seu sentido da vida. E aí você vai ter que dar conta, cara. E o que eu gosto do Viktor Frankl é que é tipo, sem mimimi, entendeu? Sem drama queen, sem essas coisas, entende? Ele fala, você tem, então você vai, luta por isso. O cara passou 6 anos no campo de concentração. O difícil do Frankl é isso, ele passou 6 anos no campo de concentração, né? Não tem como falar assim, não, Frankl, você não sofreu. Mentira, ele sofreu, né? É tipo, não tem como, né? Ninguém melhor do que ele fala isso. Você tem o sentido da vida, aguenta o tranco, entende? Eu até estava conversando com o Gabriel ali, até lembrei de uma passagem de um livro chamado Sobre a Sombra de Saturno. É nome bonito, enigmático. Mas fala sobre a realidade dos homens, coisa e tal. E tem uma parte que o autor fala que ele entrou no time de futebol futebol americano. E daí ele estava lá, ele era meio que um iniciante, esse tipo de coisa. E daí nos primeiros treinos ele deslocou o ombro, né? E ele sentou lá no banco, lá com o ombro deslocado, não chorou porque estava com vergonha, né? Ficou lá, assim, daí chegou um veterano, ele achou que ou o veterano ia zoar da cara dele, ou o veterano ia falar, ô meu, não fica assim, tá tudo bem, coisa e tal, blá blá. O veterano chegou, bateu nas costas dele e falou, é isso aí, e foi embora. E ele falou assim, que naquela hora ele percebeu que é isso aí, entende? É assim, você deslocou o ombro agora, mas você não desloca, mas o treino é treino, entende? Você vai ter que treinar, né? Sentido da vida é a mesma coisa. Uma vez que você encontrou o sentido da vida, então beleza, então é isso que você quer fazer, é isso que você vai fazer. Você vai ter que fazer, né? Eu falo por experiência própria, eu como psicólogo, às vezes tem dia que, estou muito cansado, né? Se eu vou sair do consultório e pegar um ônibus, se o cobrador falar tá frio, eu falo, não reclama, pelo amor de Deus, né? Não aguenta, não fala mais nada, por favor, entende? Mas o que acontece? Beleza, amanhã é outro dia, cada vez um passo, e de certa forma é um passo diferente, mas é o mesmo passo. Tem que começar a fazer isso funcionar.
E se você tem vocação intelectual, se você tem essa vocação, você está ferrado, cara. Você está muito ferrado. Porque olha a dificuldade que já não é, né? Então um paciente meu que falou assim, não, eu comecei a estudar filosofia, coisa e tal. Eu falei, cara, você tem certeza? Você quer isso mesmo? Não, eu quero, então, cara. Não, mas eu tô vendo que as pessoas não conseguem conversar comigo. Eu falei, vai começar a complicar mais. Entende? Por quê? Porque é isso. Você encontrou o sentido? Agora vai. Agora segue ele. Então o Viktor Frankl vai trabalhar nesse sentido. Nisso tudo. E o último exemplo que eu queria dar, aconteceu esses tempos atrás, foi com um paciente meu. Eu até pedi para ele se eu podia contar a história dele. Que ele falou para mim, ele até é bom porque ele é Olavete também, coisa e tal, cheio de estudar as coisas. E ele trabalha numa empresa, uma empresa de TI, alguma coisa assim, do governo. E daí ele foi chamado para ser gerente. E daí ele ficou naquela crise, não, será que eu vou ser gerente? Né? Ele falou assim, eu sou o único reacionário no meio desse monte de esquerdista aqui, não sei se eu quero ser, eu acho que não, daí eu vou ter que trabalhar, não sei se isso é certo ou se não é certo, coisa e tal, bababá. E daí ele ficou naquela crise até que ele chegou à conclusão que, não, pera, a gente fala tanto sobre, né, essa foi a conclusão dele, a gente fala tanto sobre ocupação de espaço, sobre, né, tentar ter mais visibilidade. Eu vou negar uma vaga dessa? Não, eu vou assumir essa vaga. Mas quando ele assumiu essa vaga, ele tinha no trabalho dele, ele falou que ele tinha muito tempo livre, ele lia durante o trabalho. Quem nunca também? Ele lia durante o trabalho, né? E coisa do gênero. Ele falou para mim assim, eu não estou estudando mais nada, eu não estou lendo mais nada, agora que eu virei gerente. Você podia pensar, pô, que ruim para a vocação intelectual do sujeito, coitado dele, né? Putz, que azar. Mas você vê que integrou o sujeito. Não, porque agora eu estou fazendo. Agora eu sou gerente. Ele começou a ver como é que realmente as coisas funcionam. Ele começou a ver como é que funciona essa coisa de hierarquia dentro de uma empresa pública. E ele começou a perceber que isso dá trabalho. E agora ele está falando assim, cara, eu estou emagrecendo, estou dormindo pouco, porque eu estou tentando dar conta de tudo. Mas eu acho que não vai dar, vou ter que parar de estudar por um tempo, coisa e tal. Boa, tá certo, fez a escolha certa. Assumiu um dever que ele poderia cumprir e está fazendo o papel dele. E está fazendo o que a gente aprende aqui. Então, nesse sentido que eu queria conversar com vocês, tá? Hoje, né? Para falar sobre isso, sobre essa questão de o sentido da vida é algo objetivo, prático. E ele dói, e ele dá trabalho, mas uma vez que você fez, o sofrimento é válido. E a última coisa que eu vou ler, também é do Exupéry, é um trecho que ele fala, para poder fechar, né, com tudo isso aqui. O Exupéry era aviador, tá? Então aqui é quando ele começou a ser aviador. E ele está falando sobre um outro aviador. Lembro-me bem de uma chegada de Henry, que mais tarde morreu nas cordilheiras. O velho piloto sentara no meio da nossa turma e comia pesadamente sem dizer nada, os ombros ainda abatidos pelo esforço. Era uma dessas noites más em que de uma ponta à outra da linha o céu está entupido e todas as montanhas parecem ao piloto rolar na escuridão suja como os canhões de amarras arrebentadas que devastavam as cobertas dos veleiros antigos. Encarei Henry, engoli um pouco de saliva e ousei afinal perguntar se o voo havia sido duro. Henry não me ouvia, a testa enrugada, a cabeça inclinada sobre o prato. A bordo dos aviões descobertos, nos dias de mau tempo, era preciso se inclinar fora do para-brisa para ver melhor, e o chicote da ventania fustigava longamente as orelhas. Afinal, Henry ergueu a cabeça, pareceu me ouvir, lembrar-se e bruscamente soltou uma risada clara. E aquele riso maravilhou-me porque Henry ria pouco.
aquele riso breve que lhe iluminava o cansaço. Não deu nenhuma outra explicação de sua vitória. Baixou a cabeça e pôs-se novamente a mastigar em silêncio. Mas no ambiente cinza do restaurante, entre os pequenos funcionários que ali descansavam de suas humildes fadigas cotidianas, aquele companheiro de ombros pesados me pareceu de uma estranha nobreza. Sobre a rude crosta do homem sentia-se o anjo que havia vencido o dragão. Sob a rude crosta do homem sentia-se o homem que havia vencido o dragão. Esse aqui é o sujeito que era piloto. Então, o que posso dizer para vocês, gente, é que um dia eu espero que vocês também tenham essa mesma sensação, né? Do anjo que venceu o dragão debaixo, dentro de vocês, por você só ter feito mais um dia de trabalho. É isso. Perguntas? Não? Na verdade, não é uma pergunta, é uma conversa. Né? O Vitor Frank teve duas sobrevivências. A primeira, durante os campos de concentração, né, na Alemanha. E a segunda, depois que ele saiu, né? Porque a comunidade judaica queria crucificá-lo, porque Sim. ele não falava mal do nazismo, né? Sim. É interessante, então, a sua vida dele toda, né? Pós-guerra, ele não disse uma palavra contra o nazismo e nem contra os nazistas. Quer dizer, por quê? Ele adorava, mas não. Teve até um encontro dos judeus, né, em memória dos mortos pelo nazismo, que o Viktor Frankl foi falar e ele falou que ele perdoava os nazistas, né, em praça pública. Aí ele foi ostracizado de vez, né? Aí ele foi... Isso é muito difícil, né? Se ele encontrava um sentido da vida no momento que ele estava no campo de concentração, e uma das coisas que ele percebeu foi que as pessoas que não tinham sentido geralmente não aguentavam e acabavam morrendo, né? Dentro do campo de concentração, e aquelas que tinham algum objetivo, alguma coisa fora, né? Tinha uma esperança, né? Vamos chamar assim, esse sentido da vida, se fosse uma esperança, eram as pessoas que tinham mais chance de sobrevivência, né? Agora, é uma situação. Agora, quando ele enfrenta os próprios conterrâneos dele, né, que querem crucificá-lo, essa sobrevivência é uma sobrevivência muito mais, me parece muito mais difícil, né? E outro comentário, como você falou, você chega na turma e quer discutir Foro de São Paulo. Eu achei muito engraçado, porque geralmente eu saio com 3 grupos diferentes de tipos, né? Um grupo eu chamo o grupo do sereno. É o pessoal que sai só para beber, né? Sai para beber. Então, tipo assim, do sereno, que sai às 6h30, 9h30, está todo mundo louco, né? De vontade de ir embora, porque para não pegar constipação. E o outro grupo é o grupo que eu chamo da Coca-Cola, né? Que é um grupo de intelectuais e tal. A gente se encontra e fala de Foro de São Paulo, resolve o problema do mundo inteiro. Mas é um grupo gostoso, sabe? Então, aquela questão que você falou do Foro de São Paulo, quando eu saio com esse grupo do Sereno, que já faz uns 20 anos que a gente sai, é um negócio assim vazio, né? Porque os caras chegam lá para beber e só querem falar amenidade, né? Coisa que não tem sentido nenhum na vida. Como é que você resolve? Você vai parar de sair com os caras ou você fica lá e fica aquele martírio querendo falar sobre o Foro de São Paulo e não tem ambiente, né? É verdade, assim, eu acho que às vezes também a gente tem que... A impressão que me dá, eu tenho vários amigos, né?
Para quem não sabe, também tem a banda, né? Então, tenho vários amigos que não são ligados nisso, ou então, se for começar a discutir isso, eu perco a amizade. Mas aí tem que encontrar uma outra razão para estar com eles, né? Porque também, senão, você fica com aquela sensação assim de eu tô aqui, isso aqui não faz sentido, isso aqui tá horrível. Às vezes sim, às vezes tem companhias que realmente você não gosta. Mas eu consegui resolver mais ou menos assim, sabe? Eu acho que mais ou menos como o senhor resolveu. Você sai com os caras, conversa, tudo mais, mas tem algumas coisas que não é ali que você vai resolver. Se alguém perguntar, você responde. Se não perguntar, você fica esperando. A minha felicidade é que a gente se encontra na sexta-feira foi ter esse compromisso. Aí O senhor está fugindo, o senhor está fugindo dos amigos. Se encontrar hoje, fica outra biblioteca. Aí não, hoje eu tenho uma palestra de sociedade a ver. Aquilo foi um alívio. Mas a gente se reúne há uns 20 anos, ex-colega de trabalho, aquela coisa. Sim, sim. Então, há 20 anos atrás, a gente tinha uma cabeça, né? E aí, aquilo acabou sempre na sexta-feira, depois do sábado, o pessoal saía do trabalho e já corria lá. Ainda bem que a gente não virou alcoólatra. Mas às vezes eu vejo assim, às vezes é muito triste quando, por alguma razão, o sujeito perde o contato familiar também, sabe? Mãe, pai, sabe? Então tem gente que às vezes acaba pesando muito na mão, assim. E isso fica muito complicado, porque daí você perde uma referência muito grande na sua vida, né? Por mais que, talvez não comungue das mesmas ideias, mas ali é família, né? Você tem que fazer o seu papel, fazer o seu dever. Mas nesse teu caso é compreensível. Eu achei legal esse que você falou, né, do ordinário e do extraordinário, porque eu falo, né, não digo que vai funcionar nada, eu quero entender, e se eu conseguir entender, dá. Às vezes o pessoal não domina o básico e já quer mudar o mundo, né? É o sujeito que antes de sair com a menina ele já fica nervoso, entende? Quando eu casar com ela, será que, como é que vai ser? Você fala, velho, nem beijou a menina, você nem saiu, você nem conhece ela. Calma, né? Vamos devagar, né? Um passo de cada vez, porque senão vira uma loucura, assim. Você cria uma expectativa, cria um monte de necessidades, e você não faz daí nem ordinário, entende? Quem aqui nunca teve estafa intelectual, mental de tentar ler 20 livros ao mesmo tempo e não dar conta de nenhum, né? Ou então aquela coisa assim, alguém falou essa citação que eu acabei de lembrar, não sei em que livro, não sei onde, não sei, né? Gera esse sentimento às vezes, assim, né? Porque a política, a história, você quer fazer mil coisas, não dá. E isso acontece com qualquer vocação, né? Tem às vezes aquelas mães que, eu já vi isso acontecer já. Ela quer tanto entender a questão do filho, estudar tanto, que às vezes abandona o filho para poder estudar para como cuidar do filho, né? Então, assim, um passo de cada vez mesmo. Tem que... Eu acho que é o que a gente falou ontem, assim, essa coisa do... Quando a coisa vira fetiche, entendeu? Virou fetiche, ferrou. Entende? Você não está mais fazendo... Você não está mais sendo alguma coisa por aquilo. Você está sendo alguma coisa que você quer passar a imagem dele, né? Aí complica, né? Você não está querendo ser uma esposa dedicada ao marido, você quer passar a imagem de boa esposa. São coisas completamente diferentes, né? Você não quer ser um bom médico, você quer passar a imagem de que eu estudo medicina, sou, né? Então isso aí começa a complicar, virou fetiche. Aí vem né? Até peguei aqui acabei não citando o Lavelle, mas virou fetiche, a coisa virou narciso, aí primeiro resolve o narciso para depois voltar para a vocação. Do jeito que você colocou a coisa no sentido da vida, parece quase há um sentido próprio de cada camada da personalidade, tal como o Lado explica essa teoria. Claro, a partir de agora tem diante, né? Sim. Além daquelas iniciais da conjuntura do corpo, habilidades, etc. Nunca tinha pensado nisso, Mas aí o pessoal ao mesmo tempo, quando eu tento concretizar
Eu vou traduzindo aqui, tá? O Wagner falou que, pelo jeito que eu falei, parece que há um certo tipo de sentido para cada camada da personalidade a partir da quarta. Mais ou menos. Mas aí eu fico pensando se, por exemplo, a emancipação financeira, que seja, se ela seria o suficiente para livrar alguém da depressão, como o Victor Frankl via dentro do campo de concentração. Eu vou aguentar tudo que os oficiais da SS me fazem porque eu quero me emancipar financeiramente. Talvez não seja um motivo suficiente para você ter uma vida, ou dedicar-se a algo com tanto afinco assim, e encontrando nisso um tipo de sentido. Mas aí, por outro lado, eu fui um pouco adiante na reflexão e pensei o seguinte: a questão toda do Franco é levar a vida com um tipo de seriedade. Se você tem consciência do seu estado atual, se você consegue vislumbrar e imaginar o seguinte, por menor que seja, mesmo que seja uma emancipação financeira, se você tem o desejo sincero, profundo de passar por isso, dar um passo além, como você estava falando, isso pode se tornar um tipo de sentido, pelo menos daquele momento. E claro, e é assim que o Olavo indica, né? Esse caminho a ser trilhado para você chegar, não diria na 12ª, mas sim, na 10ª. Na 12ª a gente não chega. Acho que sim, é porque muitas vezes a pessoa está querendo cumprir a 9ª camada sem passar pela 5ª, né? Mas agora você falando, acho que pode ser que tenha um certo tipo de sim, cada pessoa que está em cada camada tem um certo tipo de sentido, né, próprio daquela camada ser superado para a próxima, vamos dizer assim. Mas o que me impressiona é isso, assim, é o processo, que eu chamo de gastrite existencial, né? Que é o sujeito que tem muito suco gástrico, mas não tem existência, não tem vida, né? Eu lembro um sujeito que veio me procurar e falou: estou preocupado com a minha vocação, eu quero arranjar um emprego mas é que eu não perco minha personalidade, que eu possa ser eu mesmo, toda uma crise, né? Eu perguntei para ele: não, beleza, né? Qual foram as experiências que você já teve de emprego? Ele falou: não, nunca trabalhei. Falei: vamos entrar no processo, né? Estou lendo a biografia do Simenon agora. Para ele começar a escrever os livros dele, ele começou a escrever com pseudônimos o mais rápido possível para pegar a técnica. Tudo bem que Simenon não é parâmetro para isso, mas... Ou seja, vamos entrar no processo que, resolvendo esses problemas às vezes pequenos, emancipação financeira, esse tipo de coisa, né, vai atraindo os maiores, né? Eu vejo nesse sentido, assim. Não pode, de jeito nenhum, estar muito distante do conceito aristotélico da daimonia, a felicidade. De fato, você se tornar um impoldaísmo que é independente de quase tudo. Sim. Independente entre aspas. Sim. Independente entre aspas, né? E às vezes também, claro, não estou falando aqui, tipo, se o sujeito ganhou uma fortuna do pai, não, você precisa trabalhar. Não, boa sorte, parabéns, você é um sortudo, né? Nesse sentido. Alguma? Mais alguma? Não? Tem uma pergunta que eu quero registrar no vídeo, deixa eu chegar mais perto. Ah, meu Deus. Não, porque eu acho que é importante para o pessoal, muita gente vai ver o vídeo depois, porque é um clichê, um lugar comum que as pessoas falam hoje em dia, sobre seguir o seu coração. Tá? Então eu queria que você comentasse para todo mundo, né, em vista desse lugar comum, que é o seguir o seu coração e o sentido da vida, o que eles têm de diferente ou de comum, se é que tem alguma coisa em comum. Tá. É que assim, o conceito atual de seguir o coração é fazer aquilo que você se sente bem, né? E de certa forma você se sente inclinado afetivamente. Então, porque hoje em dia tem isso, né, da inclinação afetiva, não é uma inclinação pessoal, não é uma inclinação, não é uma vontade pessoal, não é um senso do dever, não, é assim, acho que isso me faz bem, vou fazer isso daqui. Então, o Viktor Frankl, a questão que também é um dos problemas
de entender a logoterapia é que quando ele fala, você não inventa um sentido, você descobre, isso pode chegar muito perto do você descobre, então é o que eu vou me basear pelo que eu gosto e assim por diante, né? Então, o sentido da vida, você vai ter que pensar numa coisa que você faz bem, e quando você faz, depois de fazer, você tem a sensação de dever cumprido, né? Diferente de seguir o seu coração, que é fazer o que você quer, quando você quer, e isso vai te fazer bem afetivamente, meramente afetivamente. E claro, todo sentido da vida tem que proporcionar um bem para alguém, tem que proporcionar o bem, né? A coisa igual o Evandro disse aqui, o cardeal Evandro disse ontem aqui, ele falou que lá o Padre Sérgio, no final da vida, ele percebeu que a vocação era se doar para os outros e fazer o bem para os outros. Ou seja, quando você vai encontrar um sentido da vida, ele não pode morrer em você. E seguir o coração é mais ou menos isso, né? Hoje eu quero viajar, quero não sei, ou então hoje eu quero ajudar as pessoas hoje. Não, pera lá. O sentido da vida não é assim. Não é seguir o teu coração de acordo com o que você quer. É fazer algo com constância e que vá ter sua marca, né? E que aquilo gere um bem palpável, e que aquilo gere sua marca e que isso te satisfaça. Porque o seguir seu coração, você vai seguindo o coração e não vai satisfazer nunca, né? Não tem como. Respondi? Para mim, sim. Mesma coisa da busca da felicidade, né? Busca da felicidade. Buscando a felicidade, na verdade, é algo que pode estar ali no momento, como no outro não, né? Que a gente estava conversando ali, né? Você pode ser feliz, né? Eu quero ser feliz, né? Você pode estar muito feliz ali com a sua família, né? Com quem quer que seja, e tem um acontecimento ali que muda todo o rumo, né? Você perde um ente querido, alguma coisa, e você já não é mais feliz daquela forma que você achava que fosse, né? Então essa busca da felicidade, eu quero ser feliz, né? Mas você nunca vai ser feliz completamente, né? Nunca vai ser feliz como um todo. Talvez você pode ser feliz na sua família, mas talvez nem tanto feliz no trabalho, ou ao contrário, né? Então, acho que um negócio que eu queria falar também, até tinha esquecido, é que acho que a gente pode diminuir um pouquinho as coisas que você falou, aquilo. Você descobrir o sentido da sua vida, você está em busca dele, não vai te extinguir o sofrimento ou as suas obrigações, né? Na verdade, o sentido da vida vai te trazer muitos outros sofrimentos, mas é aquela ideia de que se você tem um porquê, você supera todos os comos, né? Então, eu estou buscando aquilo, eu estou sofrendo porque eu sei que eu quero aquilo, né? Porque é alguma coisa que eu estou buscando, né? Então esse sofrimento é justificável, né? E às vezes no sentido da vida, o como ele não é superável, entende? Eu tenho um porquê, eu suporto quase todo como, eu não supero todo como. Às vezes ser pai, ser pai, eu não sei o que é ser pai, mas uma vez que você tem um filho, você vai ser pai até morrer, e com preocupações em situações diferentes, e né, não tem como você abdicar disso, né? Dá pra você fugir, cascar fora, mas ok. Mas a questão é que, se você é pai e você quer ser pai, vai sempre ter um como, entende? Você tem um porquê, você suporta quase todo como, então você vai suportar um como. E o Frank fala essa coisa da felicidade, ele vai falar, olha, buscou a felicidade, dá errado. Você tem que fazer algo, a felicidade é consequência. Você faz algo e esse algo te proporciona a felicidade. Então, por isso que, como eu disse no começo, o sentido da vida é descoberto negativamente. Você faz algo e não fica feliz, faz algo e não fica feliz. Você percebe que está faltando alguma coisa aqui. Aí quando você realiza o sentido da vida, algumas vezes você se sente realizado, outras vezes você é só um operário, você é só um aviador ali, entende? O sujeito, você está cansado comendo, mas você foi o anjo que matou o dragão, entendeu? O dragão de hoje. Vamos ver amanhã. Então, é exatamente isso. Senão aí também você vicia o processo do sentido da vida. Não, então eu vou encontrar o sentido da vida para ser feliz. Não vai dar certo. Quando como se esse senhor aviador parasse de comer e pedisse para ele uma medalha, um troféu, uma roupa de campeão, que ele apareceu no jornal de vídeo, encerra a carreira. O cara fez o voo lá difícil, ficou meio surdo, ele chega e ele quer louros.
louros, entende? É igual esses dias que eu vi uma foto no Facebook, numa formatura de uma menina, tava a mãe e o pai com cartaz, era a foto da menina, o nome da menina escrito, você não fez mais que a sua obrigação. No cartaz pra formatura, né? Que sacanagem. Sacanagem. E a mãe ainda, em vez de sorrir com o cartaz, estava assim, ó. Fala sério. Assim. Então assim, eu sei que falar isso às vezes é meio, que insensibilidade, assim, mas a gente tem que ter sempre no nosso hall imaginativo esse sentido, né? Até quando começa com mimimi, começa a exagerar, né? Até lembro que o Moreno, que é o irmão do Gabriel, ele falou que tem uma técnica de psicologia que eu achei fenomenal, que é contra a autopiedade. Que quando o paciente, acho que a ideia é mais ou menos essa, depois que a coisa o Moreno me corrige. Quando o paciente começa com essa autopiedade, o psicólogo faz o paciente se ajoelhar, se ajoelha, e agora você vai sofrer. Sofre. Né? Fala, né? Ninguém me ama, isso, chora, né? Faz toda aquela cena, né? Meio psicodrama. Faz a cena assim do coitadinho, a vítima, né? A vítima do universo. E daí depois disso, o cara tem que dar uma recuperada, você faz o cara ficar em pé e agora ele fala assim, agora você vai tirar sarro de você mesmo, né? Agora você vai encarnar o carrasco, né? E daí o paciente tem que chegar e falar assim, você é idiota, né? Sei lá, sai daí, você é um fraco, você é um bosta, e faz o paciente, tá, beleza. A ideia da técnica é que quando o cara começa com o processo interior de autopiedade, já vem toda essa cena e já vem ele falando para ele mesmo, para de mimir, para com essa frescura, né? E daí você percebe que é complicado, né? Senão vai virar isso. Tudo que eu fizer eu vou querer que alguém me bata a palma, tem? Até mesmo se eu ler um livro, às vezes é isso, o cara lê um livro, entendeu o negócio de São Tomás de Aquino, vai conversar com a esposa, ele quer que a esposa bata a palma para ele. Mas a esposa não está ali, entende? Está cozinhando, sei lá, a esposa está estudando outra coisa, a esposa voltou do trabalho, e então assim, não dá para você ficar esperando a medalha ali no final de cada dia. É confete, né? É confete, velho. Lembra o Butler lá, o assistente do Dick Vigarista? E tem o ó vida, ó céus, ó azar também, né? Tem essa. É isso? Tá Você tá querendo que as pessoas vão embora, Gabriel? Já tá batendo palma, Gabriel? Tá bom. Deixa eu só perguntar uma coisa. Eu não sou intelectual, sou sua irmã, né? Deixa eu aproveitar um momento. Aquele dia, João Paulo. Lá em casa. João Paulo, tem a ver, eu entendi o sentido da vida. Obrigado. Mas, até para quem não é intelectualizado. Não. Eu entendi, João Paulo é parente. Tem alguma coisa a ver? Você descobriu o sentido da sua vida, ao mesmo tempo você descobriu sua vocação profissional, ao mesmo tempo você conseguir fazer com que as suas decisões pessoais, que nem a vocação pessoal, mãe, maternidade, matrimônio, junto com a vocação profissional, você consiga desenvolver tudo isso, mas o sentido da vida é uma coisa, a vocação profissional é outra, ou é uma coisa só, um pacote só, e você tem que... Como que funciona? Assim, a gente pode falar que, de uma forma a gente pode falar que você vai ter um sentido da sua vida é a maternidade, o outro é a sua profissão, vamos dizer assim, a outra é ser esposa, é assim por diante, né? Mais pra frente, o Viktor Frankl, mas muito mais o Lavelle, ele vai falar que o sentido da vida é um certo tipo de postura que você toma diante de todas essas realidades, entende? É como se fosse assim, a sua marca diante da realidade, entende? E vai acabar englobando tudo isso, né? Ou seja, é ser Anabela, sendo esposa, sendo profissional, sendo mãe, entendeu? Mas a Anabela tem uma forma de ser, uma forma de agir na realidade, entendeu? E que ela tem uma similaridade em todas essas. A Anabela mãe não é tão diferente da Anabela esposa, que não é, entende? Você tem um modo aqui. Não vou falar como é o seu modo. Mas então assim, tem um jeito. Então assim, vou me pegar como exemplo. Então, eu Jota, eu amigo, eu psicólogo, eu músico, meio que tem uma coisa meio comum. Quem vê meu programa em Busca de Sentido,
vê que conversar comigo ali fora, ou se for no boteco tomar cerveja, vai ser muito parecido. Entende? Ou eu tocando com a banda é muito parecido, eu tô meio que prestando atenção na mesma coisa, eu tô meio que tentando sempre resolver o mesmo problema, sabe? Só que em todos os esses... princípios que eles estão com você em todos os pedaços. Isso, né? Porque é você. O sentido da vida não é a realização profissional, às vezes na profissão Não. Não é, eu já tinha entendido que não era, mas ela também não precisa ser, isso que eu estou querendo dizer. Sim. Talvez na profissão não era tudo aquilo que você estava esperando, mas você está trabalhando no negócio que não era bem aquilo que você queria, mas não tem problema, o importante é que você consiga se realizar e descobrir o sentido. Assim, como eu disse aqui, às vezes é muito perigoso o sujeito passar no emprego que odeia para depois tentar fazer uma coisa que ele ama, né? Mas às vezes ele não tem meios, assim, o que ele ama mesmo é algo muito que não dá dinheiro, um escritor, né? Então, assim, É aceitar uma condição em função da então você vai sofrer aquilo, vai tentar fazer aquela... Não vai ter uma realização profissional, mas, sei lá, enquanto marido, enquanto esposa, você vai conseguir manter aquilo. Né? Essa coisa em comum que sentimos em diversas áreas que nos tocamos, é uma coisa que costuma evoluir, passando de uma idade para uma outra, passando grandes fases da vida. Eu acho que sim. Acho que até como disse o Wagner, a teoria das 12 camadas do Olavo dá uma explicação boa dessa, né? Uma explicação bem interessante, mas é uma coisa que costuma evoluir, claro que costuma evoluir, né? Porque daí o que acontece? Quando você percebe que você tem um modo de ser na realidade, você daí vai aprimorar o seu modo de ser daí, né? Então, sei lá, me pegando como exemplo, é horrível fazer isso, mas é o mais claro que eu tenho. Eu sei que eu sou uma pessoa que, a minha mãe sabe, desde criança eu era o conciliador, né? Então a Anabela estava brigando com meu pai e eu falava, é o seguinte, aqui, você está fazendo assim, para de fazer assim, você para de fazer assim, acabou. Com 8 anos eu era assim, era isso, né, mãe? Com 8 anos eu fazia isso, uma briga de pai e de mãe, 2 teimosos, e eu chegava e falava, pá. O que acontece? Hoje eu percebo que eu continuo sendo o conciliador, continuo existindo essa marca Concilia Atende. Eu continuo tendo, eu sou psicólogo, eu tenho programa, tem tudo. Essa marca não para, mas eu tenho que evoluir essa minha capacidade de conciliação, vamos dizer assim. Tem que dar, né, cada vez melhorar mais, cada vez, né, aprimorar mais em todos os ambientes, ter mais sensibilidade, ter mais capacidade de diálogo, ter mais capacidade de horizonte de consciência, esse tipo de coisa. Claro que tem evolução, né? Respondi a pergunta? Gabriel tá com fome. É fome ou você precisa ir embora onde vai acabar? Então tá, gente. É isso aí. Bom, pessoal, quer agradecer? Acho que o Vambô quer dar uma palavra. Hein, Vambô? Você quer dar uma palavra? Aqui, pessoal. Só vai falar aqui rapidinho. É rapidinho. Boa noite a todos. Nós estamos organizando um curso de latim para a última semana de julho. Se alguém tiver interesse, pessoal aqui da região de Curitiba, pelo menos, é um curso cujo método você aprende a falar antes de ser alfabetizado. Normalmente o latim estuda décadas e não entende, né? Ou aprende, mas esse método é o método que o professor Carlos Adalim, aquele professor da educação infantil, lá da Escola do Balão Mágico, de Londrina, ele fez esse curso, ou pelo menos os primeiros módulos, e indicou muito. Nós temos um colega aqui em Curitiba que também fez o primeiro módulo e disse, não vou fazer, mas tenho vontade de fazer e repetir, que é muito bom. Você aprende a falar como uma criança, como todos nós quando éramos crianças, e depois vamos para a escola e sabendo falar alguma coisa, e aí fica mais fácil de ser alfabetizado. Então, se alguém tiver interesse, nós temos relativamente poucas vagas livres agora. São 30 vagas, nós já temos 18 inscritos, sem abrir muito o bico. Então, quer dizer,
nós estamos sabendo que existem alguns seminaristas que vão querer fazer, mas não se manifestaram. Então, nós não podemos ficar esperando. Se houver interesse, logicamente há um custo 310, é uma semana, 4 horas por dia, uma turma pela manhã, uma turma à noite. Vai acontecer lá no Positivo do Centro, no chama campus da Praça Osório, né? No novo campus ali. Os interessados podem, eu tenho um material aí que posso deixar com quem tiver interesse, ou souber de alguém que tem interesse. Acho que todo mundo sabe da importância do latim para tudo, vamos dizer assim, né? O próprio professor Lau recomenda bastante, que logicamente você pode aprender outros idiomas, mas o latim é fundamental para leitura de clássicos, para, enfim, para quem estuda direito ou não, para quem estuda torto. Se alguém tiver interesse, me procure aí. Amanhã também eu vou dar um alô, porque acho que vai vir mais gente amanhã, né? Isso. Fala em Carlos, o professor Carlos Ladalim, ele está presente, ele está aqui, ele veio para um outro evento aí e eu carreguei ele para cá para dar uma. Quem quiser conhecê-lo. Tá bom. Ok, obrigado. Obrigado. Bom, espero que depois tenha uma edição desse curso com grego, né? Aí faz aqui na associação. Bom, então eu quero agradecer a presença de vocês aqui na Associação Helênica do Paraná e espero contar com a presença de todos amanhã, a partir das 3 horas, nesse mesmo local. Muito obrigado e boa noite.